Há 500 anos, provou-se que se podia dar a volta ao mundo. Provou-se, na prática, que o mundo era redondo. Celebram-se 5 séculos de um dos maiores feitos da arte de marear, a viagem de circunnavegação. Daqui a pouco, no Magazine da Universidade Aberta. Neste programa, o almirante Francisco Vidal Abreu fala da viagem de circunnavegação de Fernão de Magalhães. No Fugas, fica a saber mais sobre a exposição Por Teu Livre Pensamento na Fortaleza de Peniche. Conhecimento, associado ao mérito e essencial ao sucesso. Divulgação, proporcionar aos outros aquilo que conhecemos. Mar, fonte da vida e esperança de futuro para Portugal. A primeira viagem de circunnavegação é um marco histórico. Pela primeira vez, o Oceano Pacífico foi desbravado e cruzado e pela primeira vez se regressou à Europa, completando-se uma volta ao mundo. Pela teimosia ou pelo gênio de Fernão de Magalhães? Connosco, o almirante Francisco Vidal Abreu, presidente da Academia de Marinha. Toda uma vida dedicada à Marinha, tendo terminado a sua carreira como chefe do Estado-Maior da Armada, cargo que exerceu entre 2002 e 2005. Relativamente à sua formação como oficial de Marinha, será de destacar um mestrado em Oceanografia e o título de Engenheiro Hidrógrafo. Almirante Francisco Vidal Abreu, muito obrigada pela sua presença no Magazine da Universidade Aberta. Em 1519, tentar provar-se que a Terra era redonda não é tão simples quanto pode parecer hoje, não é? Não, não era simples. De qualquer modo, eu quero agradecer-lhe este convite. É uma honra para a Academia de Marinha o Sr. Presidente ter sido convidado para vir falar de Fernão de Magalhães. Já se escreveu tanta coisa sobre Fernão de Magalhães, já se fizeram tantos filmes que vai ser difícil eu introduzir qualquer dado novo. Mas eu permitia-me tentar centrar aquilo que se passava e aquilo que se conhecia na época. Repare, em 1492, Colombo tinha chegado às Antilhas, julgando que tinha chegado às Índias. Em 1498, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. Em 1512, os portugueses, uns anos depois da conquista de Malaca, já tinham chegado às Molucas, por Oriente. Em 1513, Balboa já tinha atravessado a América Central e tinha descoberto que havia um novo oceano, a que chamou Mar del Sur, que era o Pacífico, depois veio a ser classificado Pacífico. E em 1515, 1516, João Dias Solis, ao serviço dos reis de Espanha, já tinha chegado à embocadura do Rio da Prata, onde hoje é Montevideo. Chamou-se inicialmente Rio de Solis até. Isto era o que era conhecido. Mas Fernão de Magalhães queria um bocadinho mais. Fernão de Magalhães conhecia muito bem tudo aquilo que os portugueses já dominavam, que era o Atlântico. Os ventos, as correntes, as marés, tudo isso era conhecido porque estamos, repare bem, mais de 100 anos depois do início da expansão, de 1415, portanto, da conquista de Ceuta e de todas as descobertas que os portugueses fizeram depois. Portanto, havia muita coisa que se conhecia. Mas havia um enorme desconhecido também. Havia, repare, esta viagem a que se propunha Fernão de Magalhães, digamos que o primeiro terço era conhecido. 2/3 eram desconhecidos? 2/3 eram desconhecidos. Repare, o que é que Fernão de Magalhães, digamos, se propunha? Atravessar o continente americano, que já se sabia que existia, mas era completamente desconhecido para sul do Rio da Prata. E Fernão de Magalhães acreditava que era possível ligar o Atlântico ao Pacífico. Ele não sabia como, mas ele achava que isso seria possível da mesma forma que se passou do Atlântico para o Índico. Ele acreditava que era possível. E ele propunha-se descobrir essa passagem. Não sabia se era no final do continente americano, se haveria uma passagem qualquer intermédia, que acabou por ele descobrir, o famoso Estreito de Magalhães. E depois ele sabia que tinha que atravessar todo um oceano enorme, de que não se sabia exatamente a dimensão. Repare bem, nessa altura era impossível, era muito difícil conhecer as longitudes dos lugares. Repare no erro de Colombo, que julgava que já estava na Ásia, quando afinal estava no continente americano. Faltava-lhe atravessar a América e toda a dimensão. As pessoas às vezes não têm a noção. A dimensão do Pacífico corresponde praticamente a 1/3 do globo.
quem viaja de avião e vai para São Francisco, na costa oeste americana, são 8 fusos. Quem vai para Macau são 8 fusos no sentido contrário. Faltam 8 fusos. Era enfrentar completamente o desconhecido, não havia nada, não havia cartas. Repare, os portugueses até já sabiam que havia um mar. Mas não sabiam as dimensões, não sabiam as marés, não sabiam nem nada. sabiam se era um novo mar, se era a continuação do Índico, quando tinham estado nas Molucas, por Oriente. E repare, quer dizer, quem é que podia dizer a Magalhães que ele não ia, ao atravessar o Pacífico, encontrar um outro continente pelo meio, digamos, que não conseguia, digamos, passar? Repare bem, digamos, enfim, a aventura, digamos assim, aventura, entre aspas, porque ele dominava, digamos, o conhecimento da navegação, os ventos, etc., mas, relativamente ao Pacífico, havia incógnitas sem fim. Mas a personalidade de Magalhães também terá ajudado nesse processo? Tudo isto, digamos, mostra uma personalidade e um caráter que nós devemos respeitar, e eu acho que todos os portugueses devem admirar esta personagem, Fernão de Magalhães. O planeamento, digamos, de uma viagem em que 2/3 se passariam, digamos, no desconhecido. Isto é revelador de conhecimentos técnicos sólidos, mas também de uma autoconfiança, digamos, muito grande. Depois, eu gostava aqui de distinguir, até como oficial de marinha, a sua capacidade de comando. Repare, ele propôs-se comandar uma esquadra de 5 navios, em que, nas circunstâncias que eu já citei, com comandantes espanhóis que desconfiavam dele. Houve motivos até? Que o traíram, que o abandonaram, que lhe levantaram milhentos problemas. Repare bem a capacidade de comando que isto significa de ele conseguir ultrapassar todos estes problemas. Depois, na sua travessia, digamos, até chegar às Filipinas, repare que ele enfrentou tempestades, enfrentou frio, enfrentou fome, enfrentou sede, enfrentou doenças sem fim em que ele perdeu a maioria dos homens? Perdeu, digamos, imensos homens, fundamentalmente por doença, com escorbuto, etc. E nas várias lutas em que teve que entrar, repare bem o que isto não significa, e manteve-se até ao fim sempre fiel a Carlos I, que era o seu senhor. Isto também mostra uma característica muito importante do seu caráter, que os espanhóis nunca acreditaram que ele fosse até ao fim, julgavam que ele era um traidor e que estava ao serviço do rei português. Fernão de Magalhães, o homem que navegou todos os mares, não é assim um dos temas do simpósio organizado pela Academia? A Academia de Marinha, todos os anos ímpares, organiza um simpósio de História Marítima. E este ano... Foi o 16º, creio já? É o 16º. Tudo isto começou em 1994, foi o primeiro simpósio. Inicialmente até houve ali anos seguidos em que se fizeram, mas normalmente é ano sim, ano não, nos anos ímpares, neste momento está estabilizado. E estes simpósios são simpósios de 3 dias, em que se elege um tema, sempre centrado no mar, portanto, que é a âncora da nossa academia, é isso que nos distingue das outras academias, se não éramos iguais às outras, em que, no fundo, nós debatemos temas de história, temos temas de artes, letras, ciências, mas sempre ligados ao mar, e este ano era impensável não ser Fernão de Magalhães. E não vai ser só este ano, porque nós vamos acompanhar a viagem de Fernão de Magalhães ao longo dos 4 anos. E como nos anos pares temos outros simpósios sobre história do Oriente, isto vem mesmo a jeito e, portanto, vamos, no fundo, arranjando uns subtemas, como este ano, portanto, o tema é Fernão de Magalhães e o conhecimento dos oceanos. No fundo, é o princípio, a preparação da viagem, o que é que se sabia, o que é que não se sabia, quem foram os intervenientes, etc. Há de reparar no nosso simpósio, no documento que tem, que, no fundo, nós procuramos a história dos oceanos, a náutica, a cartografia, a arte de navegar, a viagem, antecedentes e preparativos, decisores e agentes históricos. A Academia faz essa conversação, esse diálogo com investigadores de outros países. Neste caso, por exemplo, a propósito de Fernão de Magalhães, recebem... A propósito de Fernão de Magalhães, são 3 dias, são 30 oradores, e o simpósio é internacional, temos investigadores portugueses, nós temos sempre esse cuidado, tentamos estender a todo o país. Temos investigadores da Universidade de Lisboa, de Coimbra e do Porto, e temos também investigadores estrangeiros que vêm de Espanha, que
que vem do Uruguai, que vem da Argentina. Portanto, completamos. E quando não se fala de Fernão de Magalhães, qual é o papel da Academia? Inicialmente, as academias foram criadas para fazer investigação. Hoje em dia isso não faz sentido. A investigação faz-se nas universidades e os investigadores depois vêm fazer a divulgação das suas descobertas, das suas investigações às academias. E então, portanto, dentro deste princípio essencialmente de divulgação, nós temos sessões todas as terças-feiras, às 5h30, em princípio, quando é mais que um orador, enfim, antecipa-se um bocadinho, e temos sessões ao longo do ano. Posso lhe dizer que, por exemplo, que este ano, que é um ano típico, são 36 sessões, portanto, ordinárias. Depois temos também sessões extraordinárias, que normalmente são às quintas-feiras, em que fazemos lançamentos de livros, fazemos sessões conjuntas com outras academias, fazemos também simpósios nacionais ou internacionais, portanto, fundamentalmente ligados, portanto, à divulgação. Lançamos livros, portanto, e este ano, curiosamente, a Academia faz 50 anos, porque a gênese da Academia começou em 1969 como grupo de estudos de História Marítima, depois evoluiu para Centro de Estudos de Marinha e 10 anos depois, portanto em 79, apareceu já com o nome da Academia de Marinha. Mas sempre se sentiu em tudo o que os criadores escreveram que havia a intenção de criar uma Academia de Marinha. Então, este ano estamos a festejar os 50 anos, tivemos uma série, portanto, de eventos em sobreposição à atividade normal, mas eu queria destacar, portanto, a edição de 2 livros importantes. Um sobre uma homenagem aos fundadores, que foram 10 personalidades importantíssimas, e outro livro sobre a história da Academia de Marinha. E também um concerto que organizamos no São Luís, além de muitas outras coisas. Sr. Almirante, um homem que dedicou grande parte da sua vida ao mar, se recuasse 500 anos, embarcaria com Fernão de Magalhães? Eu sei que esta pergunta tem um bocadinho de batota, porque nós já sabemos o que aconteceu, mas se vivesse há 500 anos, embarcaria nessa aventura de Fernão de Magalhães? Olha, eu julgo que sim, porque era tentador descobrir qualquer coisa que se desconhecia totalmente. Muito obrigada, Sr. Almirante, pela presença no magazine da Universidade Aberta. Outras viagens a seguir, no Fugas, propomos uma visita à exposição Por Teu Livre Pensamento, na Fortaleza de Peniche. Por teu livre pensamento. O Museu Nacional Resistência e Liberdade foi criado em 2017 e aberto ao público em 25 de abril de 2019. Está instalado na Fortaleza de Peniche. E está instalado aqui porque era aqui que ficava uma das prisões de alta segurança do Estado Novo, a prisão de Peniche. E para aqui vinham presos do regime, aqueles que o regime dizia que eram desafetos ao regime ou que desenvolviam atividades contra a segurança do Estado. Não é um museu de acervos físicos, é um museu que vive das memórias das pessoas que foram os protagonistas desta história. E essa será a nossa principal missão, será recolher os testemunhos, recolher as memórias, vir a trabalhá-las em termos museográficos e em termos museológicos. E apenas uso mal. A exposição Por Teu Livre Pensamento recebeu o nome de um poema de David Mourão Ferreira, um poema que pode ser lido aqui na exposição e que começa precisamente com esta frase: por teu livre pensamento foram-te longe a encerrar, e que se refere ao ato de aprisionamento de cidadãos pela polícia política do Estado Novo, que os encerrava nas várias prisões políticas espalhadas pelo país. A exposição está organizada por 3 temas, marcados por 3 ecrãs. Um dos temas é o 25 de Abril e a libertação dos presos da prisão de Peniche no dia 27 de Abril de 74. O segundo tema, marcado pelo segundo ecrã, diz respeito ao regime de Estado Novo e às características repressivas e policiais que assumia esse regime. E o terceiro ecrã é a resistência de
várias franjas da sociedade portuguesa, que ia desde os operários, trabalhadores rurais, aos intelectuais, às mulheres, aos estudantes. Portanto, havia grandes franjas da sociedade que resistiam diretamente ao regime, e terminará, pelo menos o discurso desta primeira exposição, que irá inaugurar para o ano que vem, com o 25 de Abril e com o 27 de Abril de 74, dia da libertação dos presos. Decorreram no Palácio Ceia, sede da Universidade Aberta, as primeiras jornadas de estudos portugueses. A iniciativa, organizada pela coordenação do curso de doutoramento em estudos portugueses da UAB, teve como principal objetivo promover a divulgação de pesquisas realizadas por doutorandos e diplomados do curso no âmbito das especialidades de literatura portuguesa, literatura e cultura portuguesas e linguística portuguesa. Como acontece todos os anos, a licenciatura em Ciências do Ambiente organizou sessões presenciais com os seus estudantes em Lisboa, no âmbito da Unidade Curricular de Trabalhos de Campo 1. Com maior incidência nas áreas da Química, Biologia e Geologia, esta unidade curricular é específica da Licenciatura em Ciências do Ambiente, que funciona em regime de e-learning, mas que promove também o contacto dos estudantes entre si e o conhecimento prático segundo a metodologia do Blending Learning. A plataforma Aula Aberta oferece em acesso aberto e de forma gratuita temas e recursos para uma experiência de aprendizagem online. A Aula Aberta pretende demonstrar as vantagens do ensino à distância através de recursos tecnológicos que permitem aos alunos de qualquer idade, em qualquer parte do mundo, aprender online e sem restrições de horário. Visite a Aula Aberta, conheça os percursos formativos e registre-se gratuitamente para aceder aos conteúdos disponíveis. Até 24 de janeiro de 2020, a Unidade de Aprendizagem ao Longo da Vida da Universidade Aberta tem disponíveis as candidaturas ao curso de Qualificação para Estudos Superiores e ao Programa de Preparação para Maiores de 23. Saiba mais sobre a oferta formativa da UAB em Aprendizagem ao Longo da Vida no portal da Universidade Aberta. Conheça as vantagens do ensino à distância e informe-se sobre os cursos em oferta no portal da Universidade Aberta. Candidate-se online. A Universidade Aberta é a Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre iniciativas e cursos. portal.uab.pt. A Universidade Aberta está em qualquer lugar do mundo, também através das redes sociais. Informe-se, comente e partilhe informações. Pode recordar este e outros programas no portal da UAB ou on demand no Play da RTP, em rtp.pt. Universidade Aberta a contribuir para a divulgação do conhecimento em língua portuguesa e assim a aproximar mundos deste nosso mundo, numa aprendizagem partilhada e constante. Obrigada por nos acompanhar. Até breve.